Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre como ligar LEDs em série com resistor e limitador de corrente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. Os objetivos deste vídeo são descrever o processo de acionamento de LEDs por meio de resistor limitador na configuração série, apresentar soluções para o acionamento de LEDs em série por meio de resistor limitador. Nossos assuntos são resistor limitador e ligação em série com resistor limitador. E ligação em série sem resistor limitador. Dê o seu like, divulgue o canal e este vídeo. Ajude a disseminar o conhecimento. Faça suas críticas, dê suas sugestões e as suas perguntas. Obrigado. Nosso primeiro assunto é resistor limitador. Como calcular o valor do resistor limitador de corrente já vimos em vídeos anteriores e temos a equação mostrada na figura, onde o B é a tensão de alimentação, o VLED é a tensão de acionamento do LED e L é a corrente que percorre o LED. Qual a tensão de LED que se utiliza? Qual é a corrente? Boa pergunta. Depende. Eu medi a tensão de vários LEDs que eu tinha aqui na minha casa, baixo brilho, de alto brilho e de 4 tipos diferentes, branco, verde, vermelho e azul. Medindo as correntes de 5, 10 e 20 mA, temperatura de 21 Celsius. Vamos ver os resultados? Aí está a tabela. Você tem um tipo de LED, AB significa alto brilho. Temos as 3 correntes, 5, 10 e 20 mA. Eu utilizei uma fonte de corrente para isso. E as tensões que cada LED apresentou. Observe que tanto o LED branco como o LED azul tendem a apresentar maiores valores de corrente, chegando até a 3,5 volts em função da corrente. Já o LED verde e o LED vermelho tendem a apresentar tensões mais baixas. Isso vai ser importante quando você for colocar LEDs em paralelo. O amperímetro mostra que o LED está sendo percorrido por uma corrente de 10,1 mA. Estou usando uma fonte de corrente ajustável. A tensão sobre o LED é 12 menos a tensão mostrada pelo amperímetro, 8,9. Então, neste caso, temos que o LED, quando submetido a uma tensão de 3,1 volts, é percorrido por uma corrente de 10,1 mA, ou vice-versa. Qual a corrente que você deve usar? 2, 3, 5, 10, 15, 20 mA? Depende. Apresentei alguns parâmetros para você, como consumo, luminosidade, até tempo de vida e potência da fonte, e a tendência com baixa e alta corrente. Por exemplo, baixa corrente, a tendência é uma maior autonomia, uma menor dissipação de potência, maior tempo de vida e uma maior confiabilidade. Você escolhe o que é mais adequado. Se você está preocupado apenas com elevado brilho, não tem problema. Você vai usar alta corrente e vai ter todas as outras desvantagens relativas a isso. E o LED de 1 watt, ele é bem específico, uma tensão de 13,3 volts, esse LED branco que eu estou usando, com 350 mA. Nós vamos fazer algumas montagens e algumas medidas com ele. A barra de LED são 13 LEDs em série, cerca de 9,9 volts, também 350 mA. Repare que ambos têm dissipador de calor. Como é que liga uma barra de 3 watts, de 3 LEDs em uma fonte de 5 volts? Não liga, você precisa de pelo menos cerca de 10 volts. Então, cuidado com essas restrições. Leia sempre os dados do fabricante. Vamos ao exemplo. Vamos determinar a potência dissipada no LED no resistor limitador para acionar um LED vermelho de alto brilho com uma fonte de 5 volts. Nós vamos considerar para esse LED 20 mA de corrente e tensão de 2,1 volts. A equação está mostrada. Substituindo os valores, temos um resistor de 145 ohms. A potência que ele vai dissipar, cerca de 58 miliwatts. A potência no LED, 42 miliwatts. Já vimos que esses LEDs de baixa potência suportam até cerca de 100 miliwatts. Está perfeitamente dentro dos valores especificados pelo fabricante como limite máximo. No próximo exemplo, temos um LED de alta potência, de 1 watt, e vamos alimentá-lo com 5 volts, dado os parâmetros de corrente e tensão. Substituindo na equação, temos um resistor de 6,8 ohms. A potência no resistor, 425 miliwatts. A potência no LED, 825 miliwatts. O LED está iluminando a montagem
e você vê no amperímetro 240 miliamperes. A tabela mostra os valores teóricos e os valores medidos pelo circuito. Você observa que é uma grande concordância, tanto na tensão do LED como na corrente do LED. Até agora acionamos um LED com um resistor limitador. E se nós quisermos acionar vários LEDs? Nós vamos associar os LEDs em série ou em paralelo. Pode ligar em paralelo? Pode, com muito cuidado. Vamos ver isso. Começando com a ligação em série. Aproveite para dar o seu like, difundir o vídeo, disseminar o conhecimento. Indique o vídeo para aquele seu amigo, seu parente, seu colega na escola técnica, na faculdade ou que trabalha na área e que isso pode ajudá-lo ou contribuir para a sua formação profissional. Ligação de LEDs em série com resistor limitador. A tensão da bateria tem que ser maior que a soma de todas as tensões do LED. E aí temos a equação para o cálculo do resistor limitador. Essa é a nossa restrição. Quais são as vantagens da topologia série? Baixo custo. Temos apenas um resistor limitador. Menor consumo de corrente, que é a mesma para todos os LEDs. Então, a fonte tem que fornecer a corrente do LED. Se você for colocar LEDs diferentes, lembre-se da tabela. Para o mesmo nível de luminosidade, os LEDs apresentam valores de corrente e tensão diferentes. Você vai trabalhar a mesma corrente. A corrente que vai percorrer o primeiro LED, percorre o segundo até o último. Os LEDs podem apresentar características de tensão corrente diferentes de si. Você vai fazer um circuito com a mesma corrente para todos e vai ter alguma vantagem e desvantagem em relação a isso em luminosidade, por exemplo. Mas, em compensação, a fonte é de baixa corrente. Talvez de uma tensão maior, porque você vai associar as tensões do LEDs em série, mas a corrente é baixa. As desvantagens da topologia série, a mesma corrente para todos os LEDs. É um problema isso. Pode dar problema de luminosidade, tempo de vida. Você vai ter que trabalhar sempre com tensão mais baixa do LED que usa tensão mais baixa. Depende de um único resistor limitador. Se ele se danificar, acabou todo o circuito. Um único componente danificado na ligação em série e é pane total. Um curto em LED vai sobrecarregar os outros. Se abrir o LED, acabou. Não tem como você saber qual é o LED danificado inspecionando visualmente. Vai ter que testar dando curto 1 a 1 até saber qual que está danificado. E a baixa confiabilidade, porque se um elemento der problema, todo o circuito tem problema. Requer também uma fonte de tensão mais elevada. Próximo exemplo. Nós vamos acionar dois LEDs de baixa potência, aqueles até 100 mW, com uma fonte de 6 volts. Cada LED é acionado com 2,3 volts de tensão e 15 mA. Vamos calcular os parâmetros do resistor limitador? Aí temos, substituindo na equação, resistor de 93,33 ohms. O comercial mais próximo é 91 ohms. A potência dissipada, cerca de 20,46 mW. Você vê que é bastante direto a aplicação das equações. No próximo exemplo, teremos agora que, para o exemplo anterior, qual é a corrente que a fonte tem que fornecer e qual a potência que essa fonte tem que fornecer. Como é em série, é uma corrente só, a mesma corrente para todos os LEDs, 15 mA. A potência vai ser dissipada pelo limitador e pelos LEDs, aproximadamente 90 mW. Você vê que é uma baixa potência. Como é que nós podemos acionar 3 LEDs de baixa potência com uma fonte de 6 volts? Onde cada LED é acionado por 2,3 volts e 15 mA. Não dá. Pode ser que o seu LED tenha algum nível de luminosidade. Vai ter 6 para 6,3, bastante perto. 6,9 é muito próximo. Mas você não vai ter o brilho total. Por quê? Você precisaria de pelo menos 6,9 para a iluminação máxima que o LED pode fornecer. Cuidado com isso. Além do mais, se você for ligar a fonte direto no LED, não existe limite de corrente que não seja da fonte. Cuidado. Vamos ligar agora 4 LEDs em série, cada um com uma corrente de 20 mA, onde um LED tem uma tensão de acionamento de 2,8 volts, outros 2 de 3 volts e outro 2,7 volts. E vamos utilizar apenas uma fonte. Vamos ver qual é o circuito que vai ser implementado, o valor mínimo da fonte de tensão, o valor do resistor limitador para uma fonte de 12 volts e a potência dissipada no resistor limitador. E, finalmente, a potência fornecida pela fonte. Vamos adotar a ligação em série com apenas um resistor limitador. Aí está a soma das tensões dos LEDs, 11,5 volts, valor mínimo da tensão. Vamos trabalhar com 12 volts, meio volt sobre um resistor percorrido por 20 mA, temos 25 ohms.
A potência no resistor é de 10 mW e a potência fornecida pela bateria é de 240 mW. O valor comercial do resistor é 24 ohms, mais ou menos 5%, o que vai levar uma corrente de cerca de 20,8 mA, perfeitamente dentro do limite de operação dos LEDs. No próximo exemplo, vamos ligar 10 LEDs, onde cada um é acionado com 2,3 volts com 20 mA. E nós dispomos de uma única fonte de 5 volts. Como é que vamos fazer isso? Em série não é viável. Se nós temos 10 LEDs de 2,3 volts, teremos 23 volts. Uma possível solução seria configuração em série paralelo-paralelo, que será mostrado no próximo vídeo da série. Ligação série sem resistor limitador. Não recomendo. Não recomendo de maneira nenhuma. Cuidado! Você pode danificar todos os seus LEDs. Você tem que ter certeza absoluta que a tensão fornecida é a tensão de acionamento dos LEDs em série e que você limitou a corrente da fonte à corrente expressa pelo fabricante para o LED máxima ou abaixo da máxima. É um risco. Fiz ligações usando um LED, 2 LEDs em série, 3 LEDs em série e 4 LEDs em série com uma tensão de 12 volts. Calculei o resistor limitador teórico, 560, 390, 180 ohms e, teoricamente, sem resistência de limitação para 4 LEDs. Liguei 12 volts no protoboard e acionei um LED mais à esquerda, apenas um resistor limitador e um LED. O do meio nós temos, mais à direita, temos 2 LEDs em série com um resistor limitador. Depois, 3 LEDs em série com resistor limitador. Mais à direita, nós temos 6 LEDs brancos em série. Vamos ver se funciona. Não funcionou. Agora, você vê os 2 LEDs fora do protoboard? Eu fui tirando um de cada vez. Eram 6. Tirei um, 5, não acendeu. Quando eu deixei apenas 4 LEDs em série, houve o disparo e os LEDs foram acionados e começaram a emitir luz, comprovando que 4 LEDs brancos em série podem ser alimentados por uma bateria de 12 volts. Cuidado! LEDs em série, o número de LEDs em série é limitado por quem? Pela tensão da bateria. A corrente fornecida pela bateria é a mesma que percorre todos os LEDs e que acionaria um LED. Então você precisa de uma fonte de tensão mais alta e baixa corrente. Próximo exemplo. Vamos acionar 10 LEDs brancos com uma única fonte de tensão. Se temos 10 LEDs, precisamos de 31 volts. E a fonte precisa fornecer apenas 20 mA. Qual é a maior quantidade de LEDs que você pode ligar numa única fonte? Depende. O limite é dado pela potência da fonte. Você não pode drenar mais potência da fonte do que ela fornece. Calcule a potência de cada LED, multiplica pelo número de LEDs e verifica se a fonte fornece essa potência. Se não fornecer, não tem como. Uma fonte de 6 volts, 1 ampere, por exemplo, 6 watts, você poderia ligar 100 ou mais LEDs brancos sem resistor limitador. Como? 50 LEDs em paralelo, cada um drenando 20 mA, ligados em série com mais 50 LEDs em paralelo para começar. Nesse caso, você teria os 100 LEDs. Não vai ter o brilho máximo, porque como você tem 2 grupos de série, você teria um pouco mais da tensão necessária. Pouco mais de 6 volts. Mas com uma fonte de apenas 6 volts, ela mesma vai limitar a tensão corrente. O brilho não vai ser o máximo, mas vai ser interessante. 100 LEDs com uma fonte de 6 volts. Como é que liga LEDs em paralelo? É possível ligar LEDs em paralelo? É possível associar série, paralelo, série? Como é a vantagem, desvantagem, custo? É o que nós veremos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Assista aos demais vídeos do canal. Falamos sobre eletromagnetismo, circuitos magnéticos, transformadores, pontes, retificadores, LED e também propagação e antenas. Não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho. Bons estudos e até a próxima.